A revista britânica The Economist, uma das publicações mais influentes no cenário político e econômico mundial, acendeu um sinal de alerta sobre o futuro político do Brasil ao publicar um editorial contundente questionando se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria buscar a reeleição em 2026. O posicionamento da revista, conhecida por suas análises criteriosas da política global, traz à tona uma discussão que vem ganhando força tanto no cenário nacional quanto internacional: os riscos de lideranças políticas prolongadas em idades avançadas. Mas sabemos que não e só a idade. O editorial, publicado em dezembro de 2024, estabelece um paralelo direto entre Lula e o ex-presidente americano Joe Biden, que foi forçado a desistir da corrida presidencial de 2024 devido a preocupações sobre sua capacidade cognitiva. Segundo a publicação, Lula, aos 79 anos completados em outubro de 2024, representa os mesmos riscos que Biden demonstrou durante sua campanha fracassada. A revista é categórica ao afirmar que candidatos octogenários representam riscos elevados para a estabilidade política e institucional, mesmo quando são experientes e mantêm popularidade considerável. O que mais chama a atenção na análise da The Economist é a crueza com que aborda a questão etária. A publicação lembra que, se reeleito, Lula concluiria um eventual quarto mandato aos 85 anos de idade, uma perspectiva que considera preocupante para a governabilidade do país. Lula é apenas um ano mais novo do que Joe Biden era no mesmo período do ciclo eleitoral de 2024 nos Estados Unidos. E isso terminou de forma desastrosa, destaca o texto, sugerindo que nem mesmo o reconhecido carisma do político brasileiro seria suficiente para blindá-lo contra um possível declínio cognitivo. A crítica da revista britânica vai além da questão etária e adentra aspectos fundamentais da governança atual. O editorial aponta que o governo Lula tem sido marcado por políticas econômicas consideradas medíocres, uma avaliação que reflete as preocupações de investidores internacionais sobre os rumos da economia brasileira. A centralização excessiva do poder na figura presidencial também é vista como um obstáculo à renovação política que o país necessita, segundo a análise. Particularmente interessante é como a The Economist aborda os escândalos de corrupção que marcaram os primeiros mandatos de Lula. A revista destaca que esses episódios continuam sendo uma ferida aberta na política brasileira, com muitos brasileiros ainda incapazes de perdoar o presidente por sua participação nos esquemas revelados pela Operação Lava Jato. Essa observação toca em um ponto sensível da política nacional, onde a polarização em torno da figura de Lula permanece como um dos principais elementos do debate público. O cenário político atual, conforme descrito pela publicação, apresenta complexidades que vão muito além da figura presidencial. A prisão de Jair Bolsonaro por conspiração golpista criou um vácuo na direita brasileira, mas a revista observa que o ex-presidente mantém um número surpreendente de apoiadores, especialmente entre os evangélicos. Essa base de apoio permanece como um fator de instabilidade política, mesmo com Bolsonaro afastado do cenário eleitoral direto. A análise da The Economist sobre os possíveis sucessores, tanto à esquerda quanto à direita, revela a fragilidade do sistema político brasileiro em termos de renovação. Do lado governista, a revista não identifica sinais claros de que Lula esteja preparando um sucessor, contrariando promessas feitas durante a campanha de 2022 de que não disputaria um quarto mandato. Essa ausência de planejamento sucessório é vista como uma falha estratégica que pode deixar a esquerda vulnerável em 2026. No campo da oposição, a publicação demonstra ceticismo em relação às opções disponíveis. Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro e possível candidato presidencial, é classificado como impopular e ineficaz, sugerindo que a tentativa de perpetuar o bolsonarismo através da família pode não encontrar receptividade no eleitorado.
Por outro lado, figuras como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, são vistas de forma mais positiva, sendo descritas como ponderadas e democráticas, além de representarem uma geração mais jovem na política. A questão das relações internacionais também perpassa a análise da revista. O editorial menciona as tensões com os Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump, incluindo as pesadas tarifas impostas sobre produtos brasileiros como retaliação a posições brasileiras em relação à prisão de Bolsonaro. Embora essas medidas tenham sido posteriormente revistas, elas demonstram como a política interna brasileira pode ter repercussões econômicas significativas no cenário internacional. O que torna a crítica da The Economist particularmente relevante é seu timing e contexto. A revista publica essa avaliação em um momento em que o governo Lula enfrenta desafios significativos, tanto internos quanto externos. A polarização política permanece alta, a economia apresenta sinais de desaceleração e questões como a sustentabilidade fiscal e a relação com o Congresso Nacional continuam sendo fontes de tensão. A publicação também destaca a importância das eleições de 2026 para o futuro político brasileiro, caracterizando-as como decisivas. Essa perspectiva reflete uma compreensão de que o Brasil está em um momento de inflexão, onde as escolhas feitas pelos eleitores terão consequências duradouras para a estabilidade democrática e o desenvolvimento econômico do país. A recomendação final da The Economist, por um candidato de centro-direita que equilibre preservação ambiental, combate ao crime organizado e respeito ao Estado de Direito, reflete uma visão pragmática sobre as necessidades do país. Essa perspectiva sugere que a revista vê na moderação política uma alternativa viável tanto ao populismo de esquerda quanto ao extremismo de direita que tem caracterizado o debate político recente. A repercussão deste editorial no Brasil tem sido significativa, com defensores do governo criticando a interferência estrangeira na política nacional, enquanto opositores veem na análise uma confirmação de suas preocupações sobre os rumos do país. Independentemente das posições partidárias, o posicionamento de uma publicação do calibre da The Economist adiciona uma dimensão internacional ao debate sobre o futuro político brasileiro, sinalizando que as escolhas do país em 2026 serão acompanhadas com atenção pela comunidade internacional.